todos muito bem-vindos. Paola Araújo falando, presidente da AGE. Hoje estamos com a nossa nova presidente. Vice-presidente. Mas é presidente também, né? Não deixa de ser presidente. Humildade em pessoa. São presidentes, todos nós somos presidentes. Eu sou a Gica Almeida e tenho o maior prazer em estar aqui com vocês hoje de cara nova. O prazer é todo nosso. Primeiramente, antes da gente apresentar a nossa convidada muito especial, nós gostaríamos de agradecer as empresas que são nossas apoiadoras aqui do AGE Conecta. Então, a gente tem a Virtual Office, que é mais do que um coworking, localizada na rua 1500, no Sky Business. Elas têm várias salas. E as salas, elas são adaptáveis, gente. Então, você tem o seu negócio, a sua empresa, são salas pré-mobiliadas, temos endereço fiscal e é uma ótima oportunidade para você, empreendedor, conhecer outros empresários. Então, o nosso podcast é de conexão, a nossa associação conecta pessoas e faz negócios, e a Virtual é um coworking que conecta empresários. Então, tu vem aqui trabalhar e ainda tem a oportunidade de fechar outros negócios. Além disso, nós temos também a Quero Café, que todo mundo conhece a Quero Café, né? Só que a maioria do pessoal sabe que a Quero Café é uma cafeteria. Acho que é só tomar um cafezinho, né? Mas não é. Gente, é muito mais que um café. Os almoços são excelentes. Tem happy hour, tem chopp em dobro, tem jantares, tem sobremesas incríveis. Então, a gente convida vocês a virem conhecerem a Quero Café, que tem no Brasil todo, e aqui em Balneário já é um sucesso. E café combina com conexão. Vamos tomar um cafezinho? É verdade. Vamos tomar um cafezinho? Vamos fazer uma reunião, vamos tomar um café? Café, já fecha negócio, toma um cafezinho e aproveita os doces. As taças de doce da Quero Café, são um espetáculo. Falando em doces, hoje a gente está com a doutora dos doces, Carol Pessano. Ela é doutora por educação e doceira de coração. Explique mais sobre isso. Seja bem-vinda! Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, muito gratidão. Nós que agradecemos. Pelo pouco tempo que eu tô aqui, né? Porque eu tô desde dezembro em Balneário. Fiz assim uma transição aí de vida agora, porque já vinha fazendo transições na vida e uma das transições foi uma transição de carreira, por isso chegou aí de doutorado para doceira, enfim, de né? Doutorado para doceira. Conta um pouquinho dessa história, de onde que veio isso? Bom, a minha trajetória toda começou na área de recursos humanos. Eu trabalhei 20 anos no ramo empresarial, né, em organizações, mundo corporativo. Sou formada em pedagogia, sou pedagoga de formação. E depois de 20 anos de RH, eu resolvi fazer uma transição de carreira e voltei a estudar com a ideia de dar aula, né, de ir para a área universitária. Mas nada a ver com doce ainda. Nada a ver com doce ainda, mas eu sou de família de doceira, né, minha avó era doceira, de descendente portuguesa, minha mãe era doceira. Você é filha de Então, eu sou filha de doceira, minha mãe é portuguesa e alemã e italiano, tudo uma mistura aí, Cresceu no meio do doce. Carol, desculpa te interromper, mas teu sotaque é de onde? Eu sou de Porto Alegre. De Porto Alegre, né? Reconheceu? Nossa, eu sou de Porto e do Bonfim, né? Magra do Bonfa. Então, e aí eu fui fazer mestrado para dar aula e engatei um doutorado. E como eu era bolsista tem uma ajuda de custo. E tem todo um potencial ali, né? Quem é bolsista porque modéstia à parte, eu era bolsista e fui parar em Portugal. E aí eu comecei a fazer os doces que a minha mãe me ensinou, algumas coisas, como o pastel de Santa Clara, que tá aqui hoje, foi o primeiro que eu aprendi a fazer. Olha, e esse pastel é um pastel todo, o meu doce é bem artesanal, né? E o pastel em especial, a massa é feita por mim, ela é aberta numa mesa, é uma massa que leva 5 horas para descansar. Então tem todo um trabalho, assim, né? Todo um carinho. E aí todo um carinho. E eu comecei fazendo doces até maiores, assim, né? O pastel era um merengue maior e tal. E como bolsista, daí como eu terminei o mestrado, engatei o doutorado, e como bolsista eu consegui uma bolsa para ir para Portugal, fazer uma parte do meu doutorado. Então eu morei 6 meses em Faro, no sul de Portugal. E a minha mãe no Brasil e eu em Portugal, e a minha mãe dizia assim, vai aqui, vai ali, tem tal confeitaria, tem tal pastelaria, tem tal doce, e eu fui viajando, estudando, fazendo a minha tese e viajando e conhecendo e provando os doces. E quando eu voltei, eu defendi meu doutorado em maio de 2020 e disse pra minha mãe, tá aqui o título, mãe, agora eu vou ser doceira.
Olha que legal. Mas essa influência de você ir pra outra área que não fosse os doces, porque normalmente quando a gente cresce com a avó fazendo, depois a mãe fazendo, a tendência às vezes a gente realmente vai fazer. Existia uma influência, você tinha comentado que as suas tias eram da área Professoras, da educação, professoras. Teve influência de alguém ou foi você mesmo que escolheu ir para a área da educação? Na educação foi muito meu, assim, desde pequenininha eu queria ser professora. Tinha aquela coisa que eu me organizava, brincava, sabe? Mas tinha caderninho. Também dava aula, né? A minha mãe também dava aula, mas a mãe, ela dava aula de culinária. Então ela fez o técnico em alimentos e deu aula muitos anos pelo estado. Tá no sangue. Inclusive ela escreveu um livro, né? Pois eu tô pensando, né? Isso é uma ideia que tá engavetada, mas que vai sair da gaveta. Para contar um pouco da minha história, da história da família, né? Assim, de mãe para filha, o que eu aprendi, esse lado empreendedor também, como é que a gente pode, né? Se apropriar da vida da gente, daquilo que a gente faz e trabalhar com isso, né? Porque eu tinha uma coisa assim, durante muitos anos, 20 anos no mundo corporativo, aquela coisa do servilismo, né? Ai, não, vou trabalhar no mundo corporativo, carteira assinada, pacote de benefícios garantia, e tal. Né? Segurança. Garantia, que é uma insegurança, né? Hoje é uma coisa que não existe essa segurança. A gente é nova, por isso. A gente a gente está aqui. A gente é nova, Carol. Nós somos jovens. A gente veio de uma educação que você precisa fazer uma faculdade, você precisa fazer isso, você precisa ter um título. Público. O concurso público. Isso é como eu conheço uma amiga minha que ela tem acho que 4, 5 faculdades, direito inclusive, e hoje ela é feliz cozinhando. Então, às vezes, a pessoa tem um desejo, tem uma vontade. Então, o que você fala hoje pro empreendedor que gosta de cozinhar para ele ter essa coragem de empreender? Porque foi uma coragem, você teve que ter coragem ali de deixar um doutorado, um título, sabendo que você tinha uma carreira pela frente, você investiu o teu tempo nisso e de repente, olha, eu vou largar tudo pra... Foi o teu coração? Foi tua alma? Foi o que gritou mais alto dentro de você? Tu sabe que muitos anos trabalhando assim no mundo corporativo, eu sempre tinha momentos assim que eu fazia alguma coisa de comida. Então eu levava alguma coisa para um café, ou eu fazia algum doce para alguém, e as pessoas diziam para mim: tu tem dom, tu tem... Vamos tomar um café? Tem um dom. Olha para esse dom. E assim, muitos dos meus amigos conhecem a minha mãe, né? E por que tu não segue o caminho da tua mãe? Toda aquela coisa, né? A tua mãe, desculpa, ela tinha empresa ou ela vendia assim? Não, a minha mãe começou vendendo. Primeiro que ela começou ajudando a minha avó. E aí meu avô disse: olha, Tereza, então, Maria Tereza, minha mãe, Maria Tereza Pessano, que é super conhecida no Rio Grande do Sul, enfim, e quiçá outros lugares, tá? Porque a mãe, ela realmente é... Escritora. Ela escreveu 3 dias. Escreveu 3 livros. E aí a minha mãe foi fazer o curso de culinária, mas quando ela começou a fazer doce, ela casou com meu pai e ela sempre me conta essa história, assim, que ela fazia umas caixinhas de doce e colocava no salão que tinha do lado do apartamento dela e deixava ali para que se as pessoas quisessem comprar, assim ela começou a fazer a clientela. E aí empreender. Então eu cresci vendo uma mulher forte empreendedora em casa. Ela tinha lá a sua carreira, né, a profissão ali de formal, vamos dizer assim, professora de estado, mas ela empreendia e depois ela se aposentou e seguiu fazendo doce. Então, e ela sempre foi muito estudiosa, mãe. Na verdade, veio os dois, então, a educação da mãe e o amor pelo doce da mãe. Exatamente. E aí como essa veia sistêmica, ela vem, né? Como a gente repete padrão sem perceber em outros contextos. De repente está replicando o que sua mãe fez em outro contexto. Mas eu levei muitos anos para aceitar isso, Gica, porque uma coisa é assim, ó, a gente tem que se autodesenvolver sempre e descobrir o nosso talento e o nosso potencial, para daí tu saber qual é, porque o principal é tu saber o que. Sim. O que eu gosto, o que eu faço, o que eu tenho talento. Depois é a coragem de empreender. Eu vejo que tem muita gente que acha, eu quero ser, que nem eu, por exemplo, eu queria ser delegada. Estudei, eu achei que lá ia me fazer muito feliz. E eu falava, eu nunca vou ser advogada. Não vou carregar processo, não sei o que, não. Porque eu acreditava que lá ia fazer feliz. Às vezes a gente nem sabe o que vai nos fazer feliz. A gente não, né, isso aflora depois, ou a gente julga. Eu tinha um pré-julgamento antes. E hoje eu sou hiper realizada profissionalmente, advogando. Então... Tem uma frase na Bíblia de Jó que diz assim: Senhor, tudo que eu temia eu consegui. Eu não queria ser advogada. E eu também não queria ser doceira. Eu consegui, olha só, de onde que vem bíblico. Qual era o objetivo meu, pelo menos, né? Eu queria ter o poder.
E eu acreditava que pra eu ter poder, pra eu poder me impor, pra eu ser respeitada, eu teria que ter estar na polícia, ter um cargo, entendeu? Mas na verdade não, porque eu mesma, eu chego no salão de beleza, eu chego com o pé do poder, entendeu? Eu sei hoje qual é o meu poder. Eu não precisei buscar isso numa profissão. Eu adaptei para aquilo que me fazia feliz e me dava o quê? A liberdade. Que pra mim era o meu valor essencial. Tu sabes que quando eu comecei a transição de carreira, que eu saí do mundo corporativo e fui estudar, e eu já fazia terapia, já buscava meu autodesenvolvimento, autoconhecimento, enfim. E aí eu digo, mas eu tô só fazendo mestrado, mas eu tô só fazendo doutorado. Né? As pessoas perguntam, o que você tá fazendo? Eu digo, eu tô só estudando. Né? E aí é exatamente isso, assim, porque às vezes tu tá dentro de uma empresa de uma coisa, aquilo te dá poder. O que tu é? Porque a primeira coisa que as pessoas perguntam, o que tu faz? Né? O que tu é? O que tu... E eu dizia, eu tô só fazendo mestrado, tô só estudando. Não é só estudando. E aí começa todo um processo de valorizar aquilo que eu estava fazendo. Então, quando perguntam assim, eu não sou chefe de nada, eu não sou chefe. Eu sou doceira, eu não sou patissier, eu nem tenho uma formação. Olha que legal, um dos meus sonhos. Ela quer ser chefe, ela quer ter o nome, a normalização, né? Uma bandeira. Assim, exatamente, isso. Que status é isso, né? Porque eu sempre aprendi com a minha mãe assim, tu tem que saber o que tu faz, né? E fazer bem feito. E isso foi, então, coisas que foram me apropriando. E aí é o grande negócio, né, do empreendedor, porque assim, existe uma coisa que é disciplina e foco. Né? Uma coisa é tu trabalhar numa empresa e eu trabalho das 8 às 6. Isso era uma coisa que me prendia, eu precisava voar, eu precisava, sabe, até dentro da empresa as pessoas, eu era a diferente, eu trabalhava em RH, então eu gostava de cuidar das pessoas, né? Eu cuidava, eu estava sempre em contato com aquilo, mas aí de repente eu digo, não, eu quero fazer meu horário, mas o meu horário não é acordar às 10 ao meio-dia. Né? Então, para o empreendedor, isso é uma coisa que também é importante. Tu tens que ter disciplina. Saber o que tu quer, ter disciplina, foco, processo, organização. Tem que ter um processo, né? Saber o que tu quer, qual a tua meta, qual o teu objetivo com aquela profissão. Fazer metas, né? No meu caso, eu faço doces. Eu comecei lá 10 anos atrás em Porto Alegre. Quando eu comecei a fazer o mestrado, eu vendia... Quanto é que eu vendia? 500 doces, 300 doces ali no mês. E eu comecei fazendo quiches. Eu não comecei fazendo doces. A minha mãe tinha uma amiga francesa que ensinou para ela a massa dos quiches, e eu fazia quiches e vendia, e daí começava a vender ali, vendia na empresa, vendia no bairro, vendia para família, e aí comecei, bota num café, bota no... É assim, é dar o primeiro passo, é que nem quando eu cheguei aqui em Balneário. Eu cheguei e fiquei ali em janeiro, fevereiro, meio um pouco assustada, me adaptando ao lugar, que era um sonho estar aqui, morar na praia. Eu não sabia que era Balneário, mas, né, sou muito grata de estar aqui, muito grata dessa minha trajetória, mas sou doceira, né, e aí fui aos pouquinhos, colocando aqui, colocando ali, apresentando, dando uma degustação aqui, e isso é uma coisa que também a minha mãe me ensinou muito, a humildade que a gente precisa ter para ir chegando, né. Presentear, eu sempre dei presente eu ia no médico, levava um doce, ia no, né, aqui traz um docinho. Quantas caixinhas eu já ganhei dela? Eu não sei, eu não ganhei nenhuma, eu só ganhei quantas caixinhas eu já ganhei dessa mulher. Quando vocês ganharem as caixinhas, vocês têm que cuidar da caixinha. Não, é uma faca de 2 gumes, porque ela me dá a caixinha, eu como a caixinha inteira, depois eu me mato na academia, eu digo assim, escolheu comer, vamos lá. Carol, deixa eu te fazer uma pergunta agora, tu falou muito da humildade, né? Tu relaciona o fato de tu estar crescendo aqui na região de Balneário Camboriú e de tu estar crescendo o teu negócio, como é que tu para outros empreendedores que de repente querem se aventurar, não no ramo de doces, mas como é que tu fez? Qual foi a tua estratégia para conhecer pessoas, para se conectar com as pessoas, para expandir o teu negócio? Qual que foi a tua sacada? Porque eu acho que isso vai muito de região, né? Talvez de lá em pessoas, Porto Alegre né? seja de um jeito, aqui seja de outro. Tu sabe que eu tenho eu tinha uma cliente em Porto Alegre que dizia assim pra mim, Carol, se o teu doce foi aceito pelos gaúchos, ele vai pra qualquer lugar do mundo. Gente. Ela dizia isso. isso. Nossa! Então assim, eu sei que o que eu faço é bem feito, né? E aqui eu cheguei, primeiro que quando vim com o meu namorado visitar Balneário, porque foi o Beto que me trouxe pra cá, eu vou falar do Beto, né? O Beto, my love. Eu tenho primos que moram aqui. Comprometida.
Não é pra ir no link dela lá depois, não, gente. O Beto tá de olho. O Beto combinou. Fala meu nome que você não Tu faz. sabes que uma coisa... Hoje tem. Ganhei pontos. Tu sabe que tem uma coisa pro empreendedor que é assim, né? A análise de mercado, que é importante. Então, quando eu vim pra cá, assim, visitar, conhecer. Eu tinha vindo há muitos anos atrás a Balneário e me surpreendi agora, né? E aí não tinha o que eu fazia aqui. Não tem quem faça o meu tipo de doce. Porque uma coisa é doce português, né? É o pastel de nata, Visionária. que não é de Belém. Legal. Importante saber que isso eu descobri em Portugal, quando fui a Portugal. O pastel de Belém se come em Belém, que é uma região de Lisboa. Gente, o resto é Belém. pastel de nata. Tá? Então, assim, aqui se vê. Esse é o pastel de Santa Clara. Mas, na verdade, o pastel de Santa Clara português em Portugal não é feito assim. Existe o pastel de Tentugal, que é uma região de Coimbra que eu visitei, que eu vi a fábrica, que é esse processo de abrir a massa, e eles fazem o pastel de Tentugal, ele é um pouquinho mais compridinho e é como um charutinho, assim, dobrado. E o pastel de Santa Clara, ele é um pastel mais aberto, assim, parece uma flor, tá? E tem um outro que parece um pastel suíço. A massa do pastel suíço, sabe aquele de maçãzinha, docinho, com açucrinha? Esse foi o primeiro doce que eu roubei da minha mãe, e isso me escondia debaixo da mesa e roubava as encomendas dela. Ela conta até hoje que eu roubei pastel suíço. Então, assim, e esse é um pastel que no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, se come muito. Deste jeito, como um envelopinho, que é como o de Tentugal, só que mais dobrado, tá? Então, assim... me perdi Aqui na região, como é que... Você disse assim, quem come... Corta, é que você estava falando de quem experimenta, como que você conseguiu, né? Se você falou com pessoas-chave, se você foi acolhida, se Não, você eu me foi lembrei atrás. o que eu ia falar. Que aqui tem doces portugueses, obviamente, tem alguns lugares que vendem doces portugueses, né? Mas vendem pastel de nata, ou vende... Até tem um lugar que eu vi também alguns doces mais específicos lá, como eu vi em Portugal, mas o que eu vi aqui? Mercado. E aí, vendo o mercado, eu digo, bom, então tem espaço. Aí, chegando aqui, minha estratégia, cafés, restaurantes, pessoas. E a coisa é tão incrível quando tu acredita, e quando tu sonha, e quando tu quer uma coisa. Tu ama o que tu faz. Quando tu ama o que tu faz, e quando tu entrega e confia, o universo, ele te traz as coisas de uma forma mágica. E eu sou muito grata a estar aqui, porque foi uma coisa foi puxando a outra. E vou te dar um exemplo. Uma cliente de Porto Alegre fez o meu primeiro pedido em fevereiro. Ela postou, daí a outra daqui, que é de Porto Alegre, viu, encomendou, aí o marido era chefe, trabalhava com chefe, me indicou uma cafeteria, que daí eu já vendi para cafeteria, e assim as coisas foi indo. É um trabalho de formiguinha, né? E o doce... E vale a pena, assim, você primeiro servir, porque eu conheci a Carol no evento que eu fiz para mulheres, que eu estava organizando junto com outras pessoas, e você estava servindo. Ela foi fazer foi oferecer uma degustação. Eu levei uma caixinha pra casa. Comi os meus outros. Gente, só foi a primeira caixinha dela, foi a primeira caixinha. Ficou os tinhata que até hoje eu não ganhei uma caixinha. Hoje não. Que hoje eu vou embora. Mas eu só acredito mesmo. E o fato de você ter genuinamente, porque uma coisa é você, é como o network que a gente fala, você ser interessante sem ser interesseiro. Claro que é uma troca, mas às vezes a gente tá muito, eu vou te dar isso aqui porque eu sei que eu vou ganhar outra coisa em troca. Mas quando é genuíno e você serve, é um campo. Quando é doação, né? Quando é doação, vem pra você. Aí oferece. Oferece. Primeiro você... E você simplesmente está semeando os seus doces, né? E eles estão brotando. É isso. É isso. E a Gica fala, né, da doutora do doce, assim, agora ela me apelidou de doutora do doce. Esses dias uma pessoa me ligou e disse, Carol, tu sabe que eu não lembrava o teu nome, eu tava procurando e eu sabia que era doutora do doce. Olha aí. Vou ter que lançar essa marca. Por isso que, com a tua label, doutora por educação, doceira por paixão. E doceira por paixão. Olha que legal. Já tinha isso ou foi a Gica que criou? Não, eu tinha isso, mas a doutora do doce, ela começou a me chamar de doutora do doce. Excelente. Eu dizia assim, eu sou doutora doceira. Ela não é advogada pra ser doutora, ela é doutora. Ela fez doutorado. Agora é importante assim, né, Gica? Fala de doutora do doce, mas alguém assim... me lembra depois de conversar com ela no SOI? Vocês conhecem, já foi pro SOI? Já foi pro SOI, né? Ela é filha de delegado.
doutorado, esqueci, desculpa. Não. Sabe que uma coisa importante é assim, né? Essa coisa de doutora, de títulos, né? Eu não fiz nenhum curso de doceria. Quer dizer, fiz em Portugal, desculpa, minto. Fiz alguns cursos em Portugal. Mas já estava dentro de você. Mas aprendi com a minha mãe. E a minha mãe foi a minha mestra, a minha maior mestre. E ela conhece tudo. Ela sempre estudou muito. Ela sempre foi muito atrás. Obviamente que depois, quando eu comecei a fazer, eu comecei a me aperfeiçoar. Tem um chefe que eu sigo, que ele sempre diz assim, porque a confeitaria, ela é precisa. Então não é como tu fazer ali um salgado, que tu vai botando mais pitada de sal, mais pitada de... É peso e medida. Se é meio quilo de açúcar, é meio quilo de açúcar. Entende? Tu não pode botar mais, porque é textura, foge, desanda, que nem uma calda que tu vai fazer. Então é muito detalhe. Mas eu nunca fiz uma formação, que é um dos meus sonhos e dos meus projetos, fazer uma formação em gastronomia, para eu ter mais conhecimento. Não é nem para eu ter título. Para Portugal fazer doutorado, para ir para Le Cordon Bleu. Que custa? É o meu sonho, é fazer um curso de pastelaria no Cordon Bleu. Tu comentou, né, que a gente já sabia que tu trabalhava no RH, mas tu trabalhava no RH de uma empresa, é isso? Isso. Então, para ti gerenciar a tua empresa, porque a gente sabe que tu sabe fazer doce, isso é notável, que eles são excelentes. Mas como gerenciar essa tua empresa? Porque a gente não aprende a gerenciar negócios, né? A gente aprende ou na dor, ou fazendo ou namoro ou na dor. Então, tu buscou algum tipo de conhecimento, tu estudou sobre gestão de empresas, sobre marketing, sobre finanças, porque isso é um compilado, né? Ou tu foi crescendo aos pouquinhos e aí tu foi fazendo a tua gestão pequena, hoje tu conta com uma equipe de apoio. Como é que funciona? Então, assim, esses 20 anos no mundo corporativo me possibilitou ter várias formações, né? E assim como eu era de RH e fui também gestora de RH, isso era uma coisa que eu aprendi muitas coisas, né? Ali fiz MBA executivo, em saúde, na época que eu trabalhei na área da saúde. Então, assim, eu tinha propriedade, né? Eu tinha algumas ferramentas que me ajudavam e mais a parte do autodesenvolvimento de organização, de disciplina, de foco, né? Mas assim, não é uma grande empresa, eu tenho hoje uma MEI, né? Para pelo menos ali eu contar como contribuição. Ainda. Nem sei se eu não vou me aposentar, existe isso? Hoje, aposentadoria, enfim, né? Não me imagino nisso, mas é uma forma de eu ter, se pedem uma nota fiscal, porque eu como vendo para alguns clientes pessoa jurídica, né? Comércio, então pedem nota, eu criei essa MEI, né? Busquei algumas informações do Sebrae, mas no mais, assim, foi essa expertise de vida, vamos dizer assim. Mas tem uma simplicidade para falar de todos os cursos, eu já vi uns 10 cursos. Ela tá dando uma aula de que ela tá dando uma aula de que humildade não é submissão, são coisas diferentes. Mas olha aqui, o mais importante que eu às vezes fico pensando, eu digo pra mãe, mãe, eu quero fazer um pós em gastronomia, ou eu quero fazer não sei o quê, e a minha mãe diz assim, mas minha filha, pra que tu quer fazer um curso se tu sabe? Eu digo, não, porque eu sempre gostei de estudar, eu sou geminiana é inquieta. Ela é Ruth Raquel. Sabe? Ruth Raquel. Agora é a Rutinha. Hoje é a Rutinha que veio hoje. A Rutinha que veio hoje. Entende? Então, assim, e eu não me intitulo chefe, e eu não me intitulo patissier. Depende como ela acorda. Um dia ela é chefe, um dia ela é cozinheira. Depende. Como é o nome do... O Beto que diz as 14 Carolinas que tem dentro dela. Beto, te entendo. Beto, você, olha, vai pro céu andando, Beto. Ele chama minha mãe de Rainha Elizabeth, porque cada vez que ele vai lá pra Porto Alegre, a mãe faz todo um mise en place, um buffet, uma coisa. Essa é a parte humilde dela, a gente pegou a parte humilde, entendeu? A gente pegou o lado desse. E qual foi o teu maior desafio? Porque a gente fala a parte boa, né? Mas existe assim, sabe aquele desafio que você fala assim, cara, acho que agora eu vou parar, acho que não é pra mim. Teve essa arrebentação da onda? Teve. Dizer pra minha mãe que eu não ia mais fazer o que ela queria que eu fizesse. Olha só. Olha que interessante você falar assim, você era uma adulta, uma doutora, mas na hora de falar com a mãe, gente, como é que pode? É muito chique. A gente volta pra criança e parece que vai levar um castigo, vai levar um grito. E mesmo, olha só, mesmo que a mãe discorde, você tem recurso pra lidar com isso, mas mãe é mãe, né? A gente quer sempre a aprovação da mãe, né? Quem não quer?
né? Falar pra minha mãe que eu não Esse queria. Olha foi- que bonitinho. Só que daí, como eu tinha aquela Eu pensei que eu ia falar folha... quebrei, tava sem dinheiro. Não, falar pra minha mãe. Ai, mas é Não, que ela isso... era do RH, ela deve ter feito toda uma organização financeira antes de ter. Mas assim, ó, gente, não, e isso foi um aprendizado também de vida, viu? Não sabia lidar com finanças, não. Isso foi uma das coisas de autodesenvolvimento. Aprender a lidar com dinheiro. Aprender a valorizar o dinheiro que tu ganha. Isso é a coisa mais importante. Exatamente. Assim, ó, cada doce eu sei que é fruto do meu trabalho, que é feito com as minhas mãos. Então, quando eu vou comprar uma coisa, eu digo, mas isso, quanto é que eu Quantos vendo o meu doces doce? eu fiz e vendi, A trabalhei gente tá pra sempre comprar isso. é. Valor. Eu penso Mas- assim, que eu tenho que processar quem pra pagar? Eu preciso de mais uma pessoa com problema pra eu poder comprar, pra beijar. Vamos trocar o lixo. Mas essa coisa da minha mãe, assim, foi. Mas como eu tinha nas minhas mãos uma folhinha, né? Uma simples folhinha escrito doutora em educação. Naquele momento eu disse, ó, mãe, aqui tá o meu título de doutora e agora eu vou ser doceira. E o que ela falou? Não, minha filha, se é isso que tu quer, então tá. Olha só, né? E você? O medo era maior de falar do que propriamente da reação que ela teve. né? Ela ainda até hoje, hoje ela aceita muito bem, mas até hoje ainda ela tem a preocupação, mas tu não vai abrir um lugar, porque vai ter funcionário, porque ela teve esse tipo de problema. Então é natural que ela, né, se preocupasse. Mas você não tem vontade de abrir o teu negócio? Abrir Com- e porta, produção. Isso é muito artesanal, ter uma né? Você cozinha, é o teu sim, negócio. ter uma cozinha maior, porque hoje eu tô praticamente sozinha aqui em Balneário. Eu ainda não, em Porto Alegre eu tinha uma pessoa que me ajudava, né, quando tu falaste em equipe, porque eu ainda não tenho volume, eu tenho fluxo, porque já tenho clientes e coisas Isso. andando, mas não tenho o volume que eu tinha em Porto Alegre. Não Porto tem Alegre ainda. é ainda, se Deus quiser. Pra vocês terem ideia, ano passado eu fiz 38 mil doces em Porto Alegre, no ano. Eu Uau. com uma pessoa me ajudando. Então, assim, claro que eu quero crescer. Não quero crescer a ponto de perder a Vai. qualidade e o artesanal do meu doce. É. Porque hoje eu abro ovos. Né? Eu não costumo usar ovo pasteurizado, né? Essas coisas, o ovo em pó, não. É por isso que tem A um sabor qualidade. diferente, a qualidade. Então, até onde eu posso ter qualidade, trabalhar com artesanal e entregar um produto bom? É, porque às vezes você pega um investidor, ele vai colocar muito dinheiro no teu negócio Uhum. e você vai ter que trabalhar na produção. É, tem E que achar escala, uma né? pessoa com E amor. escala. É, ou Qual então é o você vai tipo de- começando de... Porque é uma escolha. São dois modelos de negócio. Exatamente. Às vezes a pessoa quer crescer e de repente, que é o que a gente mais vê, perde qualidade. Uhum. Eu sei porque eu trabalhei muito tempo com o personal e aí eu trabalhava com uma pessoa por horário, depois pegava mais pessoas, 2, 3, até 4. Ah, dá pra ir numa sala com 10. A qualidade não é a mesma. Uhum. Então, O você atendimento não é. Exatamente. Aí você tem que, às vezes, aumentar o ticket. Você tem que aumentar, porque é uma Claro. das saídas do negócio crescer. Ou aumentar o preço, ou você aumentar a quantidade. Escalar. Escalar. Uhum. E aí é uma escolha. Os dois, a gente... Sabe não- que eu falaste em preço, né? E isso é uma coisa que também eu aprendi da minha avó e da minha mãe, porque quando eu tinha que fazer o custo do produto, claro que depois eu fui atrás de como é que fazia e tal, né? Mas a minha mãe dizia, minha filha, soma e vê quanto é que é os produtos ali que tu usa e multiplica por 3. Simples assim. A minha avó fazia assim. Era tipo conta de pão, tu entendeu? Antigamente. E olha Claro como que depois a tu gente replica isso e você quebrou esse ciclo, você foi entender o preço que era aquilo, porque o preço daquela hora, o preço do... claro. Porque tem uma história que é muito Valorizar o tempo, interessante, né? Uhum. que a menina foi lá, foi fazer o peixe na panela e cortava o rabo e a cabeça e fazia. Daí, a filha dela perguntou, mãe, por que você corta o rabo do peixe? Ela falou assim, porque é assim. É assim que faz, assim que faz. Ela foi pedir, porque a tua avó fazia assim. Daí ela foi pedir pra vovó, por que a gente tem que cortar o rabo do peixe pra fazer o peixe? Ela falou assim, não sei, a tua bisavó fazia assim. Ela foi pra bisavó, perguntou, ela falou assim, porque não cabia na minha panela. Boa. Ou seja, ela cortava o rabo do peixe, porque o peixe não cabia na panela dela. E a outra viu, replicou, mas por que eu faço o que eu faço? Então, essa questão que você mudou aí do preço, talvez agora elas fizeram como elas tinham recurso para fazer naquele momento. Uhum. Então, você E cá modelou... entre nós, uma hora de algum tempo atrás de uma pessoa normal tem um valor. Agora, da doutora...
Aí já Mas eu começa. não uso isso não para o meu curso. Eu uso justamente a técnica de preparo do doce. Do quanto né? você foi atrás também, além de pegar a essência delas, você conseguiu colocar Tu mais sabe que a minha mãe, conhecimento. a mãe tinha mais uma coisa que ela dizia. Vocês desculpem, mas eu tô falando muito da minha mãe porque eu, né? Sim, a tua referência. Ela é a minha referência, ela é o motivo de eu estar aqui, Ah. né? E inclusive a mãe teve programa de TV quando eu era pequenininha, às vezes eu ia com ela, ficava ali nos bastidores. E então olha que legal, muita... olha quantos anos atrás? É. É. E ela dizia assim, ó, gurias, o bom mestre, o bom aluno é aquele que supera o mestre. Então, muitas coisas que eu fiz, que eu aprendi com ela, eu aprimorei. E aí ela comia e dizia, às vezes ela olha e diz assim, eu digo, isso aqui não tá perfeito, isso aqui vai para os podres, que nem eu digo, os que não passaram no controle de qualidade. Mas Carolina, tá lindo, tá assim, tá assado, não sei o que, não, mãe, não tá perfeito. Então, perfeccionismo é uma coisa que também para o empreendedor a gente tem que ter muito cuidado, não precisa ser tão perfeito, Com certeza. né? Com certeza. Tá, Não querendo cortar, mas infelizmente nosso tempo tá acabando. E normalmente a gente faz 2 perguntas assim quando a gente tá acabando o podcast. E a primeira delas eu até acredito que a gente já saiba a resposta. Quem que você tem de referência hoje para o teu negócio? Já respondi, né? Minha mãe. Ela foi teu exemplo para Foi ti meu exemplo. hoje chegar onde tu chegou. Foi meu exemplo. E a segunda pergunta é se tu... As 2 perguntas são dela, viu? Vocês prestaram atenção, Ai, né? Que eu não gente, tinha, depois tem mais eu não tenho nenhuma pergunta, eu tenho Tem 2 mais perguntas também. Pode fazer uma, eu Ela é deixo. grande, Ah. vai. E a última pergunta é se você estivesse olhando pra Carol com 15, 16 anos e tu pudesse dar um conselho hoje pra ela sobre empreendedorismo, né? A tua vida profissional, assim. O que tu gostaria de dizer pra ela que tu acredita que fosse mudar na tua vida Acredita hoje? em ti. Acredita em ti. Porque eu acho que o mais importante... Acho não. A gente não acha. Depois dos 50 anos não se acha nada. A gente pensa, a gente acredita e a gente... né? A gente tem que acreditar na gente. Olha que ela falou, depois de 50 anos. A gente, Ou até os seja, 50 tu não acredita em Peraí, ti. Carol de 15 anos, não espere chegar nos 50, acredite nos 15. Exatamente. Acredite nos 15, não espere chegar aos 50. Acreditar em si. Dica. Muito bem. Finaliza aí, Dica. Não, eu fiquei tomar chocado conta com a da resposta coisa. dela. É isso aí. Acredite. É sobre isso. Acreditou. É sobre isso. E seja grato sempre. Né? Mas enfim, quando a gente é adolescente, né? A gente precisa fazer 40, E precisa 50 disso. Precisa. Precisa disso, porque às vezes quando você tá muito maduro, adolescente, chega lá no final, você já começa a reverter, sabe, inverte. Não, tudo é fase, tudo é importante, tudo é evolução. Agora, tudo a é Carol de crescimento. 15, de 1971, é diferente dos jovens de 15 de hoje, né? Hoje os tempos estão muito diferentes, então eu acho... Hoje eles acreditam, eles só acreditam neles. Começa para eu, ao contrário, é eu. Então falta um pouco daí dessa humildade do jovem de hoje, de, Acho que a balança de da bacia fez respeitar, assim, ó, ela não respeitar fez quem isso. quem tá lá na frente. Isso vai ser importante para os jovens atuais. Sim, todos, né? atuais, exatamente. Acreditem, mas não deixem de respeitar o mais velho, porque o mais velho ficou obsoleto demais. Exato. E ele tem experiência de vida, que a experiência de vida a gente nem fazendo doutorado a gente adquire. Exato. Carol, foi um Ai. prazer. Meninas, Dois eu prazeres. amei. Você vir e você trazer doce pra gente. Dica, sabe que o DC é meu, né? Por que você acha que eu treino todos os dias? Faço aula nos cavalos, jogo, porque Pra quem não treina e não faz nada, não pode? é só uma caixinha. Gurias, muito obrigada. Carol, foi um prazer. Parabéns. Foi um parabéns. momento maravilhoso. Muito obrigada. E tô à disposição aí, né? Qual que é o teu arroba? Pra quem tá assistindo Arroba a gente. by Carol Pessano. É by Arroba com I, BY Carol Pessano com PESSANO. Beleza, a gente vai A doutora do doce. botar aqui A doutora embaixo. do doce. Eu acho que tu tem que
Acho que tá no teu Instagram. Eu vou sair daqui e já vou na na primeira sala, né? Que trabalha já com marketing e essas coisas. Isso aí. Viu? Ó, fica a dica aqui, também tem outras coisas. Dica, foi um prazer ter você do meu lado nesse nosso primeiro episódio juntas. Nós ainda vamos gravar muitos e poder divulgar o trabalho de muitos empreendedores. Muito obrigada por nos acompanhar nessa jornada, por topar essa com a Eu gente. que agradeço, né? Porque eu tô debutando hoje. Ah. Hoje eu tô debutando. Carol, eu tô debutando com Eu você. É isso aí, pessoal. Então, a gente vai finalizar o nosso episódio hoje. Gostaria de pedir pra vocês, se vocês gostaram do nosso conteúdo, que eu tenho certeza que vocês gostaram. Então, curtam o conteúdo, compartilhem com os amigos de vocês. Se você estiver nos ouvindo pelas plataformas do Spotify, dá 5 estrelinhas pra gente. Se você também tem interesse em... Interesse não, todo mundo tem, né? Adiciona a página da AGE, age.bc, se conecta com a gente, comparece nos nossos eventos, lá a gente vai botar tudo no nosso cronograma do ano de 2024, né? Tudo de forma organizada, para então vocês poderem se capacitar cada vez mais, trocar experiências, né? Se associarem. Para se associarem nos nossos eventos e a gente poder crescer juntos, que é isso que importa, né? A gente poder conectar pessoas e fazer essa troca que é tão gostosa. Hush.